Graça e paz, amada igreja. Eu acho que vou tirar essa coisa aqui. Amém? Opa, assustou, né? Mas estamos aqui para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Eu espero que esse Espírito veio aqui hoje para que o Espírito Santo possa te dar alguma coisa que possa mudar a tua vida. E é para isso que a gente vai no culto, certo? Não é a rotina, isso não é uma atividade de domingo, isso é uma atividade da Igreja de Cristo. Eu quero agradecer o convite, Pastor Marcos, obrigado aí pelo convite. Nós queremos sim compartilhar uma palavra que achamos em Mateus 13. E se eu falar o título, você vai dizer, outra vez, vai pregar sobre a mesma coisa. Pode ser que você já ouviu muitas vezes esta mensagem do semeador, certo? Mas faz parte quando a gente trata da palavra de Deus. O inestimável valor da palavra de Deus para eu, para você. E nós podemos sim aproveitar essa palavra de Deus para a nossa vida. Há pouco nós falamos que a palavra de Deus é um espelho para a nossa vida, desde que a gente saiba usar o espelho corretamente. Se a vista estiver embaçada, se o espelho estiver sujo, a gente pode mudar. Mas a palavra, então, é o semeador, que achamos em Mateus 13, 1 a 12. Como eu falei, a parábola é conhecida. E aí nós achamos o semeador, nós achamos a semente, nós achamos o solo, tipos diferentes de solo. O semeador, nesse caso, pode ser Deus, mas você no lugar dele, você se coloca no lugar dele e você semeia por testemunho, por palavras, a semente que é a palavra de Deus, que é a palavra que tem que ser semeada, e o solo é o coração das pessoas. Coração das pessoas que somos nosso coração, teu coração. E aí vamos ler a passagem para a gente relembrar os versículos. Então, Mateus 13, quem tiver a Bíblia consigo, tem outras passagens, Marcos, Lucas, mas eu vou usar Mateus. Mateus 13, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Até aqui a palavra de Deus. Queria primeiro me apegar no versículo 12. O que ele diz lá? E eu espero que você entrou com esse desejo aqui, que está no versículo 12. A quem tem será dado, e a quem não tem ou tem pouco, vai ser tirado. Olha, eu posso lhe dizer, isso não é dinheiro, não é fortuna, não é bens. Não é nem conhecimento. É o entendimento da palavra de Deus. É o desejo de entendimento da palavra de Deus.
Quem tem o entendimento e tem o desejo de conhecer, se aprofundar na palavra de Deus, aquele será dado mais ainda, porque o Espírito Santo, então, vai ativar no teu coração o desejo, a fome e a sede pela palavra. É isso que ele está falando. E a quem não tem sede, aquele que está no piloto automático, que não lê a Bíblia, que não ora, será tirado. É sério essa palavra. Como é que está o teu desejo de conhecer a palavra de Deus e aprender mais na palavra de Deus? Como já falamos, semeador somos eu e você. A semente é a palavra de Deus que é semeada e o solo é o coração dos nosso. Agora, interessante, essa palavra foi semeada onde? Ele falou, ele semeou para o povo. Nós poderíamos hoje o seguinte, na igreja, porque todos eles estavam lá ouvindo a palavra. Onde se ouve a palavra hoje? É numa assembleia de igreja, é numa igreja, é numa reunião, a gente escuta a palavra de Deus. Então todos eles que estavam lá ouviram a palavra. E a palavra tem que ser pregada para a gente abrir o olho espiritual. Senão o Espírito Santo não trabalha no nosso coração, aquela transformação sobrenatural no nosso coração. Vem da palavra, a nossa fé vem da palavra. Então todos eles estavam ouvindo a palavra. Só que 3 tipos de solos não produziram frutos. Só um tipo de solo produziu fruto. E a pessoa da igreja, aquele que ouve a mensagem. E o que é o reino de Deus? É a palavra praticada. Eu preciso me deixar usar pela palavra e praticar a palavra. Eu não posso apenas ter o conhecimento da palavra, eu preciso praticar. E aí ele diz o seguinte, ao povo não percebem nem entendem. E ao povo da época era o povo de Israel. Entendimento espiritual não tinha. Consequência do coração é insensível. O agir do Espírito Santo não vem. No versículo 16, então, mais tarde, Jesus explica para os discípulos a parábola. E daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais de detalhe na explicação. Mas ele fala, Jesus fala para os discípulos, felizes são vocês, que estão com entendimento. Foi aberto o entendimento para você entender a palavra. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando para você hoje à noite, mas você, hoje de manhã, né? Vocês são sensíveis ao entendimento do Espírito Santo e da palavra. Ele quer nos explicar. Só que eu preciso receber deste água com coração humilde, sensível, que nem uma esponja. Eu preciso absorver a palavra e deixar a palavra tocar meu coração para que o Espírito Santo possa sim transformar de uma forma sobrenatural a minha vida. Em todos os momentos, independe de como é que você está, abre o olho espiritual, abre o coração para ouvir e abre o olho espiritual também para ver. O nosso desejo, você veio provavelmente com uma expectativa hoje de manhã para cá. A expectativa realmente era você aprender mais da palavra de Deus, buscar mais a intimidade de Deus. Como é que está o desejo no coração? Conhecer mais, se aprofundar mais nesse entendimento, que é bíblico. Jesus diz, busquem primeiro o reino de Deus, e o resto vem. Entrega teus caminhos a quem? A Deus. E o resto Ele fará. Como é difícil nós humanos a gente buscar fazer isso realmente. E aí que nós queremos e precisamos aprender. Ao ouvir esta mensagem, você pode começar a pensar no solo, qual é o teu coração. Teu coração é representado aqui por um dos 4 solos, provavelmente. Onde que está meu coração nesses 4? Nós lemos, são 4. Qual é o meu coração? Vamos lá. Quando Jesus explica logo adiante, em Mateus 13, 19, 23, a gente não vai ler, porque nós vamos agora colocar a explicação para que tipo de solo que nós estamos preparados. Aí achamos aquele que ouve a mensagem, mas não entende. Então, aquele que está na igreja, está num culto, está numa reunião, mas não entende a palavra. A pessoa até reconhece a necessidade de arrepender-se, mas não chega a se arrepender porque a palavra, ele está não em condições humildes para receber a palavra, ele está com barreira,
Ele está com a barreira levantada. Por isso que a gente diz, quando vem no culto, baixa a tua barreira, baixa, para você receber a palavra de Deus. Então a palavra não penetra, ela não chega no coração. E aí o que acontece? Guarda alta não tem transformação, não tem mansidão, não, a palavra não chega no nosso coração. Frequentamos os cultos, conhecemos pessoas assim, provavelmente, que frequentam culto ano após ano, mas não muda nada, porque anda de guarda alta. Ele não recebe a palavra com mansidão. Como é que eu e você recebemos a palavra? A tendência é o seguinte, hoje à noite, hoje de manhã, quando eu falo o seguinte, eu vou falar sobre o semeador, a tendência nossa natural, aquele que já leu a Bíblia 4 vezes ou 5 vezes, e essa passagem mais vezes ainda, eu já conheço. E isso é barreira alta. Você não está mais aberto para receber a palavra que toca, não são minhas palavras, é a palavra de Deus que fala através da mensagem. Então eu preciso baixar a palavra, e já ouvi, desligo. É isto que acontece? Acontece sim, principalmente quando a gente atinge um tema conhecido. Então, ao ouvir esta mensagem agora, baixe o coração, baixe a guarda, para que você possa receber, Tiago 1:21, receber a palavra com mansidão e humildade, porque a palavra tem algo a nos ensinar, sempre, sempre, novamente. Ouve a palavra e a palavra penetra. Sabe que aquela palavra que não muda, diz aqui a palavra, a explicação diz, não muda, porque ele não crê, não tem transformação de vida, não acontece nada. Ele é um frequentador de culto, mas não acontece nada na vida particular. Na segunda-feira, ele continua sendo o mesmo. E o pior, o maligno tem facilidade para operá-lo, sabe? Aquela pessoa que é teleguiada por seus desejos, pelos pensamentos, e o inimigo, ele atira as flechas incendiárias. Ou seja, não tem arrependimento. Quando não tem arrependimento, não tem fé e não tem fruto. Não adianta. Nós não podemos nos deixar enganar. Continua a primeira coisa. Então, o primeiro solo não traz fruto, não contribui para o reino de Deus. Porque o reino de Deus quer que a gente pratique. O segundo solo é o terreno pedregoso, versículo 20, ele explica. Ouve a palavra, recebe a palavra, atingiu. Então ele está com humildade no coração. Ele até recebe a palavra. Mas a palavra não chega muito fundo, sabe? Ele recebe com entusiasmo, diz aqui. Então ele fica empolgado, ele recebeu a palavra, falou, hoje à noite, hoje de manhã eu vou receber essa palavra. Mas ele não cria raiz. E a primeira tribulação, e a primeira tentação, uma coisa que te confronta na vida, você já abandona. Ou seja, o que acontece com a nossa vida? É isso que nos acontece. Jesus não falou que seria fácil, certo? Carregar a tua cruz e andar, isso aqui, ele não falou que é fácil, não. Mas ele diz, eu estou com você, eu carrego você, eu não te abandono, e se você não consegue andar, eu te carrego, mas não me abandona. Mas essa pessoa quer a bênção, mas não quer o abençoador. Você conhece isto? Eu vou em tudo que é culto, onde abençoa, eu vou, mas eu não tenho compromisso com o abençoador, que é Cristo. Cristo não transforma a minha vida. Eu quero a bênção, sim, eu quero a cura, eu quero o alívio, eu quero o refrigério. Aí sim eu vou. Mas quando vem no dia a dia, e eu preciso provar minha fé na tribulação, eu não tenho firmeza em Cristo. É isso que acontece. E ele abandona. Na realidade, um cristão desse olha para trás. Ele se converte. Mas é uma conversão superficial, vamos dizer. Né? O que acontece com o cristão superficial? Ele olha para trás. E ele olha para trás e vê, puxa vida, eu perdi isto. Não posso fazer mais isso, não posso mais ver. Ele vê o passado, ele olha para trás, que não serve para a nossa vida, diz Jesus. Não olhe para trás, olhe para frente, para a tua esperança que você tem em Jesus. Mas não olhe para trás aquilo que você era, que você foi. Limpa isso no teu coração. Só que esse cara não faz. Ele olha para trás e é um cristão que perdi muita coisa. E eu tive um caso assim lá em Blumenau. Depois de um ano ele se batizou, e depois de um ano ele falou, com Jesus, sem Jesus é a mesma coisa. É aquele cara que cantava em shows de CTGs, música gaúcha, e ele não queria abandonar essa música gaúcha, ele queria continuar cantando lá. E ele continuou, apesar de a gente recomendar não fazer isso mais, ele foi.
que aconteceu? Ele queria a bênção, mas não queria compromisso com o abençoador. Não estava no culto, não tinha tempo para isto. Não está disposto a aprofundar espiritualmente na palavra, de buscar a palavra e dizer, esse é o mais importante para mim. E segundo, ele não está disposto a limpar o passado. A gente diz, quando a gente se converte, nós somos tirados da lama do pecado. Mas depois disso, a caminhada espiritual, nós precisamos tirar a lama de nós, porque a gente sai sujo. E agora eu preciso trabalhar para tirar a lama de mim. Essa pessoa apenas foi tirado da lama, mas não está disposto a se deixar limpar. E aí abandona a igreja, se diz decepcionado com Deus, com os irmãos, põe a culpa nos outros. A gente conhece esse tipo de pessoas. Esse tipo de solo não traz fruto, que para a igreja de Cristo não serve. Ele não está na videira. E o que diz? Quem não está ligado à videira vai ser cortado, vai ser seco e é queimado. Não tem como, não traz fruto. Próximo fruto é o espírito entre os espinhos. Também conhecemos cristão assim, aquele que frequenta os cultos também, mas não consegue libertação. Ele tem vícios. Ele tem, sabe, libertação a gente conhece, né? Cura da alma, essas coisas a gente precisa fazer. E libertação tem muita coisa que vem por herança para a gente. Está lá guardado no subconsciente. Se você não está consciente disso, mas descubra, você vai estar fazendo a mesma coisa que teu pai, tua mãe, e não sabe nem porquê. Está sonhando com coisas que você nem sabe porquê. Está lá gravado no subconsciente. E a gente precisa, então, deixar isso para trás, pedir libertação, renegar aquilo lá. E deixar essa herança primeiro para começar. Mas depois, muitas vezes vem coisa junto que a gente nem sabe. E vem carregado dentro da nossa vida, que muitas vezes a gente nem sabe, mas está com dificuldade. Ou seja, não tem aquela libertação que Jesus diz lá em João 8,32, né? Você não conseguiu libertação plena, você está caminhando, mas com peso na alma que você nem, muitas vezes, não sabe. Portanto, nós temos que cuidar muito, né? Então, tem programas, procura teu pastor. Se a sua vida está muito oscilando, procura pastor, porque tem coisa atrás que está te prejudicando. Não está te dando uma vida mais ou menos estável, porque Jesus prometeu vida estável, vida abundância. Se a sua vida é todos os dias é uma coisa, tem boi na linha que a gente chama. Procura teu líder, procura teu pastor. Falei, olha, o que eu preciso fazer para melhorar? O espinho está ali, está carregando junto. E também não produz fruto. Que é mais importante. Sabe aquele cristão que fica em cima do muro, porque ele nem sabe por que ele está em cima do muro? Um pé dentro do mundo e tem um pé dentro da igreja. Mas não se decide. A gente sabe, quem está em cima do muro já é do inimigo. Esquece. Ele tem que estar completamente integrado na igreja para ser dito, eu sou de Jesus. E aí Romanos 12:1, o apóstolo Paulo diz, não se amoldem a esse mundo. Não amem o mundo, nem aquele que nele há. É isso que é o recado que tanto o apóstolo Paulo e o apóstolo João nos falam. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que está teu amor ao mundo? E então, o que acontece? Ele é seduzido por prazeres, e tem tantos. Os prazeres ainda têm muito valor na tua vida. Os valores, seus valores, sabe, ainda estão duvidosos. São valores que a gente pode praticar, mas os valores, tem valores que são de Jesus, mas são os valores também que são do mundo. E as preocupações tomam conta de você. As espinhas estão te picando em tudo que é lugar. Por quê? Sufocam. Busque ajuda. Muitas vezes você não consegue. Não duvide, busque ajuda com teu líder, com teu pastor. Como lidar com isto? Você gasta energia com tantas coisas, menos com a palavra de Deus. Você gasta energia, o teu tempo em garantir o futuro. Teu gasta com a esposa, com a família, com a profissão, com o hobby. É isso, conhecemos tudo, né? E a gente gasta tempo, dinheiro com isto. Mas não gasta tempo para ler a Bíblia e para orar. Para ir no culto, para ir na hora de oração. E a igreja vira um programa de encaixe. Encaixou, eu vou. Se não encaixou, não estou. Conhecemos cristãos assim. A gente diz que aquele pistão também está no piloto automático. Né? Se deu, deu. E esse também não produz fruto. É interessante para o reino de Deus, para a igreja? Não. Não produz fruto. Então é o terceiro tipo de solo que ele não produz fruto. E agora vem o último. Solo bom. Oh, glória.
Um solo bom. Achamos um solo bom. E o solo bom, sim, esse sim. Aí vocês, que a maioria deve plantar, não sei, não conheço vocês, mas a maioria deve plantar. Eu vejo todo mundo plantando milho, trigo. Não, trigo já foi. Soja. Estão plantando, esperando preparar um solo. E agora vai dar fruto. Aqui diz, recebe a palavra com mansidão. Aquilo que o Tiago falou, mansidão, humildade. Recebe a palavra, deixa a palavra trabalhar. Porque a iniciativa é nossa, deixar a palavra trabalhar. Vocês muitas vezes culpam, a gente culpa o inimigo, Satanás. Não é ele, nós fazemos. E a gente pede ajuda para Deus, para que Ele opere isso em nós. Não culpe o maligno sobre isso. Mas ele recebe a palavra, coração sincero, um coração contrito, disposto a se arrepender. Ele está falando a palavra, como nós falamos, um espelho. Ele olha aqui nesse espelho, ele diz, arrepende-se. Ele se arrepende. Ele diz, ajuda teu irmão. Ele vai lá e ajuda. E assim vai. Ele aplica a palavra de Deus. Ele começa a ter entendimento. Se lembra que o desejo de ter entendimento, Deus que dá, mas também Deus que tira. Então, cuidado, se você não se preocupar, se você não tem desejo de entender a palavra, Ele tira. Nós lemos isto. E aí vem para nós perguntar, pastor, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. O que vocês tiram a conclusão? Ele já está há bom tempo no solo errado. Porque a vontade é aquilo que eu falei no versículo 12. Ele dá o desejo é meu. Mas se eu não tenho esse desejo, Ele tira aquilo que você não tem. Aí você acaba tendo não mais vontade nem de orar, nem de ler a palavra. Mas aqui não. Ele tem entendimento que a palavra ajuda. Ele tem entendimento que a intimidade me dá direção espiritual. O que eu preciso fazer? E em qualquer momento. Não é só nas grandes causas. Se você perdeu a sua carteira em casa, você pode pedir para Jesus. Ele te ajuda. Pequenas causas também valem, não é só grande causa. A gente pensa que muitas vezes só quando eu vou casar, procurar uma namorado, ou quando eu vou construir casa, outras coisas grandes. Aí eu pergunto para Deus, mas o resto eu resolvo, né? E o homem alemão é muito craque nisso, né? Tem alemão aqui? Tem, né? Eles são muito craque, eu consigo fazer. Já perceberam? Bruno, Werner, tô certo? A gente consegue, né? Afinal, nós somos homens, aprendemos muita coisa. Só que nós não aprendemos a depender de Jesus. É isso que nós precisamos aprender. Humildade e subjugar-se à vontade dEle. Perseverar na palavra. Ou seja, eu preciso enraizar. Eu preciso me fundamentar na palavra. Estudar a palavra. E aí sim, recebe o abençoador, que é Jesus. Aí o Espírito Santo vem. E ele faz parte da tua vida. Ele começa a governar. E você entrega para ele cada vez mais. A gente conhece a história, né? Você entra no rio, teu joelho, depois vai afundando. De repente você não tem mais fundo. E aí, o Espírito Santo está governando a tua vida. Você entrega tudo para Ele, te governa. É coisa muito legal quando isso acontece. O ruim é quando a gente quer abraçar a vontade e a palavra de Deus, quer ajudar Deus. Aí atrapalha. Lembre-se que Abraão e Sara fizeram. O que a Sara fez? Ele quis ajudar Deus só. E que deu no que deu, certo? Lembra da história que ele não tinha filhos, não tinham filhos. Então a gente lembra dessa história. A Sara só quis ajudar Deus e não deu certo. O reino de Deus cresce através da semeadura. Portanto, eu preciso e você precisa semear. Faz parte. Essa é a nossa missão. Eu estou com Jesus. Jesus tinha uma missão. A missão dele levou lá na cruz. Mas a minha missão é agora ajudar Jesus a expandir o reino. Deus confia na gente. Essa é a nossa visão. E só vai acontecer através de semeadura. Semeadura é testemunho, é tempo, é meu dinheiro. É a minha dedicação, minha contribuição. E nada substitui a semeadura da palavra de Deus. Porque diz que a fé vem só pela palavra. Então é preciso semear a palavra de Deus. Nos compete escolher o solo? Não, semeia, onde você estiver. Existe a teoria agora, a teologia da predestinação. Já devem ter ouvido falar. E aí adianta falar, não adianta orar, porque o cara já está predestinado para o céu e o outro está predestinado para ir para o inferno. Não cabe a nós escolher o terreno, cabe a nós semear a palavra. Porque a vontade de Deus a gente não sabe, é incompreensível
o Espírito Santo nos abre alguma coisa, mas cabe a nós semear, plantar. Deus que vai dar o crescimento. Um vai plantar, outro vai colher. Também faz parte. Pode ser que você fale assim, mas hoje nunca eu levei alguém para Jesus. Pode ser que você semeou, talvez, não sei. Mas não deixe de semear lá. Começa lá que nós começamos a ajudar Jesus Cristo a expandir o reino dele. Deixa a semente cair. Porque a palavra diz que a graça de Deus é irresistível. Já perceberam isso? Eu não sei quando você se converteu. Você já se converteu, já entregou a sua vida para Jesus. Vocês perceberam quando chegou o momento, ela é irresistível. Você se dobra ao poder e a graça e a maravilha do poder de Deus. A santidade de Deus mexe no nosso coração. E a gente entrega a nossa vida de uma forma sobrenatural para Jesus. Para aquele que ainda não se converteu, você pode experimentar. Experimente sim, se essa palavra te toca, procura teu líder, procura teu pastor, mas não deixa passar o dia para você se entregar para Jesus e caminhar com Ele, ajudar a expandir o reino de Deus. Quando nós semeamos, a gente viu que o resultado é diferente. Aqui a palavra nos disse, e ele é diferente. Uns são 100%, outros 60%, outros 30%. Mas importante, primeiro, a gente semear. 2, se a gente vai estar colhendo, ótimo, vai colhendo, trazer fruto, mas a tua semeadura vai trazer fruto e alguém outro vai colher, pode ser, glória a Deus. Mas nós vamos semear. E se você está na hora de colher, vai lá colher. Mas o importante é que a gente pratique a palavra de Deus. Para isso, precisa estar fundamentado na palavra. Deus diz, se você prega a palavra, Ele não deixa a palavra voltar vazia. Então, quando você evangeliza uma pessoa totalmente estranha, alguém te pergunta, mas, pastor Werner, por que você é assim? Ah, é prato cheio, né? O que você vai falar? Eu faço. Não, você não fala nada eu. Você fala, ó, Jesus faz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso vale muito mais do que qualquer palavra que o pastor Werner quisesse usar. A palavra de Deus não volta vazia. Não vamos subestimar o poder de Deus. Da palavra do poder de Deus. Ela transforma vidas. Ela transforma para a eternidade. E ela que dá o crescimento. Jesus, Deus que dá o crescimento. O fracasso de uma semeadura também não é sua. Concordam comigo? Quem planta aqui? Só curiosidade. Quem planta? Temos uns plantadores, lógico. De vez em quando dá falho, né? A coisa não dá, né? Quem é o culpado? A gente pode procurar culpado à vontade. De repente é a chuva, é a semente que não germinou, é muita chuva, falta de sol, muito vento, é calor. Eu não sei, tem tantas intempéries que interferem. Na palavra de Deus também tem, mas uma coisa certa. O fracasso, não se preocupe com o fracasso, semeie. Amém? Não se preocupe com o fracasso. Deus que vai dar a colheita. Vamos semear. Vamos sim praticar a palavra. Vamos produzir fruto. O tipo de solo, quando você lê essa semeadora, já falei com alguns que são que conhecem de plantação, falam assim, tá, como pode ter alguém que vai plantar na beira da estrada? Eu também não sei. É a parábola que Jesus diz, mas o primeiro solo é a beira da estrada. Né? Acredito que ele não vai plantar na beira da estrada, né? Não se planta lá. Tá? Então, talvez o semeador foi assim meio descuidado, né? Não sei, não se preocupe. Plante a palavra. Jesus diz, plante. Deixe-se usar pela palavra de Deus. As implicações é para a eternidade. Não é para essa vida, é para a eternidade. Passamos muito pouco tempo aqui. Aí vem a eternidade. O que nós plantamos? Primeiro, para eu plantar, eu preciso estar preparado. O solo meu tem que estar preparado. Eu preciso receber e renovar constantemente. O apóstolo Paulo fala assim, não fica estacionado, não. Cristão, hoje se usa cristão espiritual. É meio redundante, né? O cristão deveria ser espiritual. Mas hoje se usa cristão espiritual. Poxa vida, é um cristão espiritual. Vamos usar esse termo mesmo? Aquele que vive pelo Espírito, Gálatas 5, bem claro. Que vive pelo Espírito, é dirigido pelo Espírito. Aquele é um cristão espiritual.
mas todo cristão deveria ser assim. Mas a gente sabe quem todo é assim. Mas seja você um cristão espiritual, uma igreja espiritual, também é redundante. Porque a igreja é missionária, não tem opção. Senão não é igreja, ela não pode estacionar. Estacionou, parou, paralisou, já afundou, já vira museu. Eu e você, se a gente não trabalhar, renovar nosso coração constantemente, pela presença do Espírito Santo, pela palavra de Deus no nosso coração, a gente vira museu. Tudo que nós não queremos, né? Porque podemos perder a eternidade. Pensam nas 10 virgens. 5 foram, 5 ficaram. A vinda de Jesus está se aproximando. Você vai junto? A gente vai se ver? Pode estar certo, a gente vai se conhecer lá em cima. Aqui não conheço todo mundo, mas eu sei que lá em cima vai dizer, eu sou lá da igreja de Boqueirão, de Vitumaçum. Eu estive lá. E agora estou lá em cima. Você vai estar junto? E os teus amigos? Teus colegas? Vão estar lá também? Essa é a pergunta que ele quer. Não deixe de semear. A semeadura é a nossa tarefa. Que Deus possa te abençoar hoje de manhã, nesse culto. Que a palavra te toque no coração. Que Jesus quer falar uma coisa para você hoje. Quando Ele fala, pratique. Amém? Ficamos de pé para uma oração. Obrigado, Senhor Jesus, também por essa palavra. Senhor Jesus, sabemos que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso sumo sacerdote, Tu és o nosso Senhor, Senhor. Tu és Senhor desta igreja. E, Senhor, nós queremos preparar essa noiva. E que essa noiva seja preparada para Ti e para o noivo, Senhor. Que possamos, sim, nos encontrar no dia que Você vier buscar a gente. Mas hoje recebemos esse seguinte recado. A Tua palavra nos alerta. Semeie, prepare o solo e semeie. Mas eu vou dar crescimento. A ceifa está aí. Participe. Não deixe de participar. Prepare teu coração. Deixa a palavra te tocar. Deixa o Espírito Santo transformar de uma forma sobrenatural. Neste momento eu te peço. Cuide de corações aqui machucados. Cuide de corações aqui, talvez em depressão, com medo, com ansiedade no coração, sem direção. Espírito Santo, nós sabemos que Tu podes tudo isso resolver, porque nós confiamos no poder de Deus. E nós queremos buscar essa comunhão. E te peço agora, para esses corações, Tu possas consolar, possas transformar, que eles possam buscar em Ti essa direção e essa bênção, Senhor. Tu possas abençoá-los e dar direção, para que eles possam firmar o passo contigo, Senhor Jesus. Aquele que talvez esteja meio afastado, que está entre os solos, que ainda não tem comprometimento contigo. Eu te peço agora, Pai, gere nele um comprometimento de andar contigo, de trabalhar contigo, de estar aberto à Tua palavra. Espírito Santo, venha transformar de uma forma sobrenatural a vida de cada um aqui. Que possamos sim, não só ouvir, mas praticar a Tua palavra. Eu te louvo por esse momento de compartilhar essa palavra. E eu te peço agora, Tu possas agir poderosamente no coração de cada um. Que a graça, Senhor, que o Teu poder possa se revelar. A Tua maravilha possa se revelar no coração, Senhor. E eu te louvo por esse momento e compartilhar essa palavra. E, Senhor, que Tu possas nos dar visão e a missão que nós temos em Ti. Nos abençoe, nos guarde. Que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo e o amor do nosso Senhor Jesus esteja acompanhando-nos durante a próxima semana. E o Espírito Santo venha ressoar estas palavras no nosso coração, que possamos então tomar decisão e praticar. Em nome do Senhor Jesus, que nós te agradecemos, te louvamos e pedimos a Tua bênção. Amém.